Juízes capítulo 16, do 23 ao 31. Antes nós vamos orar. Queria que você colocasse diante do Senhor aí aquilo que você precisa que o Senhor faça na sua vida essa semana. Quem sabe você precisa de um milagre realizado por Deus na sua vida, uma obra do Senhor trazendo libertação na sua casa, na sua família, na vida de alguém. Ore nesse momento por essa pessoa. Eterno Senhor, nós clamamos que o Senhor, que conhece os nossos corações, realize aquilo que o nosso coração clama diante do Senhor, trazendo um milagre, trazendo um socorro, trazendo paz, colocando em liberdade alguma pessoa que possa estar algemada e que, Senhor, por quem temos sofrido. Em nome do Senhor Jesus, traz liberdade, traz libertação pelo poder do Teu Evangelho, pela ação e poder do Senhor, ó Pai. Clamamos em nome de Jesus, amém. Quem estiver pronto para a leitura, por favor, diga amém. Juízes, capítulo 16, do verso 23 ao verso 31, a palavra do Senhor diz: Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixai-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, leia comigo por favor a oração do Sansão: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. O verso de número 30 disse aí, o Sansão diz da seguinte forma: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. A história de Sansão, e principalmente o fim da sua vida, nos apresenta dois atributos de Deus: a graça de Deus e a justiça retributiva, ou retribuidora de Deus. Sansão viveu no período dos juízes, um período em que havia uma espécie de um círculo vicioso na vida do povo. Funcionava assim durante mais ou menos 460 anos por aí. Foi esse longo período dos juízes, e a vida do povo caminhava assim: o povo peca, Deus manda um povo estrangeiro, inimigo, que oprime o povo se arrepende, clama ao Senhor e pede misericórdia. Deus levanta um libertador chamado de juiz ou juíza. Essa pessoa guerreia, liberta o povo de Deus. Vem um tempo de paz. Durante esse tempo de paz, tudo corre bem. Daqui a pouco, o povo peca. Deus manda inimigos que os oprime. O povo se arrepende,
clama por Deus, Deus levanta um juiz, o juiz vem, luta, batalha, liberta o povo, a terra vive em paz durante alguns anos e começa tudo de novo. O povo peca e assim foi durante quase 500 anos na história do povo de Deus. Sansão nasceu neste período. Ele, quando nasceu, ele nasceu por um milagre de Deus. Seus pais não podiam ter filhos. Um anjo do Senhor os visitou, disse que eles teriam um filho e que aquele filho tinha uma missão: libertar o povo de Deus dos inimigos que os oprimia. E o filho deles, ele deveria ser alguém que seria nazireu. Era um grupo de pessoas que se entregavam a Deus, se consagravam a Deus para servir ao Senhor. E os nazireus, eles não podiam algumas coisas. Eles não podiam tocar em cadáver, eles não podiam tomar bebida alcoólica, nem que fosse algumas poucas gotas, nada. Eles não podiam tocar em prostitutas, viver em imoralidade, e também não podiam cortar o cabelo. O anjo do Senhor orientou e disse: vocês receberão por um milagre de Deus um filho. Esse filho deverá ser consagrado a Deus desde o ventre materno, um nazireu, deve observar essas regras de vida, e este filho de vocês será usado por Deus para libertar o povo do Senhor. E assim nasceu Sansão, e o Espírito de Deus era sobre a vida de Sansão, e esse homem era muito forte. A força que o Espírito Santo de Deus dava para ele capacitava-o a fazer o trabalho de um exército inteiro. Houve uma ocasião que ele sozinho matou 1000 homens que oprimiam o povo do Senhor. Então, um homem muito forte, um homem que foi concebido por milagre de Deus e veio com uma missão: libertar o povo de Deus, e com uma obrigação: ser um homem consagrado a Deus. Infelizmente, a sua missão ele cumpre, mas não cumpre a sua obrigação. Ele não foi um homem consagrado a Deus, ele quebrou todas as regras que não deveria quebrar, e parece que ele começou das mais graves primeiro. Ele começa a vida dele ali, a história dele, já se inclinando por uma mulher que não deveria, e tocando no cadáver de um leão para arrancar mel e comer o mel que estava lá naquele cadáver, vai tomar bebida alcoólica, envolve-se com prostitutas e tal. Talvez, de todas as regras que ele tinha que observar na vida, a menos grave fosse cortar o cabelo, e foi a última que ele quebrou. Ele começou do pior, dos atos mais escandalosos primeiro, e aí o menos, que seria um nazireu cortar o cabelo, o menos agressivo, o menos escandaloso, foi o que ele fez por último. Mas foi um homem que foi usado pelo Senhor, ainda que com vários erros, foi usado pelo Senhor para libertar o povo de Deus da opressão inimiga que eram os filisteus. Quando ele nasce, o povo de Deus que já havia pecado estava sendo já há alguns anos oprimido pelos filisteus. E quem eram os filisteus? Vizinhos, homens cruéis, guerreiros implacáveis, que gostavam de rir dos seus inimigos derrotados. Eles eram adoradores de Dagon, um demônio que eles chamavam de Deus. Dizem os historiadores que eles fizeram uma estátua desse Deus, que era um homem, um ser com cabeça de homem, braços de homem e corpo de peixe. Era uma mistura de peixe com homem, uma coisa estranha. Eles construíram um templo muito grande para adorar esse falso Deus. Você viu na história aí que só em uma das partes do templo tinha mais ou menos 3.000 homens e mulheres. Então, só em uma das partes do templo de adoração a esse falso Deus. Então, os filisteus são idólatras, são guerreiros, são cruéis, estão oprimindo o povo de Deus, estão atacando, e eles são muito, mas muito maldosos e traiçoeiros. Eles eram tão maldosos que em uma determinada ocasião eles ficaram irritados com o Sansão, e para se vingar do Sansão, eles queimaram viva a ex-esposa do Sansão com a família dela, que era do povo deles.
Então eles eram cruéis até com a sua própria gente, com o seu próprio povo, inimigos terríveis. E o Senhor Deus usou Sansão para pôr um fim a estes inimigos. Só que o Sansão teve uma trajetória de muito pecado, de muitos erros. O trabalho dele foi um trabalho de 20 anos, foi o seu ministério, 20 anos de escândalos, de quebra das regras que Deus tinha dado para ele. E agora, já ao final do seu tempo de atuação, os filisteus sabiam que ele tinha um fraco por mulheres, fazem contato com uma das mulheres com quem ele estava, com a última delas, Dalila, e através ali de um contato, de conversa e propina, pagamento de dinheiro para essa mulher ali, alguns acordos, eles criam uma armadilha. Sansão acaba então preso, os seus olhos são perfurados e ele é levado para trabalhar de escravo para os inimigos. E eles veem o Sansão, que antes foi um homem forte, guerreiro, que os destruía. Eles olham para ele, agora um homem cego, escravo deles, trabalhando pesado, e eles se divertem às custas de Sansão e riem do Deus de Sansão, do Deus de Israel, e dizem: o nosso Deus é um Deus grande e poderoso, que está vencendo o Deus de Israel e entregou nas nossas mãos o nosso inimigo Sansão. E Sansão está no fundo do poço. Por causa dos seus muitos pecados e muitas quebras das regras que Deus havia dado para ele como nazireu, depois de tanto quebrar os mandamentos e as regras do Senhor, ele quebra a última delas, que é ter os seus cabelos cortados. Isso coincidiu com o Espírito de Deus ausentar-se dele. Ele já tinha tocado em cadáver, não podia, já tinha mexido com prostituição, não poderia, já tinha tomado bebida alcoólica e não poderia, só restava cortar os cabelos. Por fim, ele corta os seus cabelos, é a última regra do seu compromisso com Deus, ele deixa que sejam cortados, o Espírito de Deus se ausenta dele, ele perde as forças. Aquele homem guerreiro, forte, agora é apenas um escravo, cego, derrotado, e os inimigos estão rindo dele. Ele está no fundo do poço, mas ali no fundo do poço, ele clama por Deus, e Deus o ouve uma última vez. E é dessa história que nós veremos um pouco sobre atributos de Deus. Atributos são qualidades de Deus. Nós veremos aqui 2 atributos de Deus, com base nessa história de Sansão e os filisteus e o final da sua vida. Primeiro atributo de Deus que esse texto nos mostra é a graça. A graça de Deus. Graça é uma bênção que Deus me dá, sendo que eu já perdi o direito de tê-la. Por causa dos meus erros, eu não mereço nada de Deus a não ser o juízo e a destruição, mas Deus me dá uma bênção que eu não mereço. Graça é um favor imerecido de Deus sobre a minha vida. Por que eu não mereço? Porque sou pecador e tenho desobedecido ao Senhor. Mas Deus faz por mim o que eu não mereço. Isso é graça. Nós veremos a manifestação da graça de Deus aqui na vida de Sansão. Quando Sansão ora a Deus, no verso 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, só mais uma vez me dê força, Senhor. Esse guerreiro forte perdeu as suas forças por causa do seu histórico de pecados, vários anos vivendo em pecado. O Espírito de Deus se ausenta dele, era o Espírito que dava força, o Espírito se afasta dele, ele não tem mais força. Mas agora, no fundo do poço, ele faz igual fez o ladrão da cruz, quando estava pendurado ali do lado de Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele pede socorro de Deus, com o coração arrependido, pede o socorro de Deus. E aquele Deus misericordioso que lemos no início, que manifesta sua misericórdia aí, como vimos no Salmo 103, esse Deus olha para ele e derrama graça sobre a sua vida e dá para ele mais uma vez força. O Espírito Santo que havia se ausentado dele, agora vai a ele lá no fundo do poço,
arrependido, derrotado, mas o Espírito Santo vai a ele e o enche de força novamente. E é claro que ele tem um motivo egoísta, ele quer destruir os filisteus porque eles furaram os olhos dele. Só que ao ferir os filisteus, Deus o usará para libertar todo o povo de Deus que era por eles oprimido. Então o Senhor o atendeu, ouviu a sua oração e respondeu quando estava no fundo do poço. Ele não merecia nada de Deus. Por causa dele, os inimigos estão rindo de Israel, rindo dele e rindo do próprio Deus, do nosso Deus. E estão dando glória para uma coisa esquisita em forma de peixe misturado com homem, um ídolo, por causa de Sansão. Mas o Senhor teve compaixão e manifestou graça, e foi a Sansão quando ele não merecia, e o socorreu e deu a ele força novamente. Graça de Deus, a mesma graça que alcançou a mim e a você, que talvez não cometemos pecados tão escandalosos como Sansão, mas que cometemos pecados. Deixamos de fazer coisas certas, fizemos tantas coisas que não deveríamos, falamos tanto que não deveríamos ter falado, pensamos o que não deveríamos ter pensado, desejamos o que não deveríamos ter desejado, e por causa disso temos uma trajetória de pecado, e o Senhor Jesus foi lá na cruz, e aquele sacrifício lá da cruz manifesta-se sobre mim e sobre você, e nos dá hoje perdão, é graça. O mesmo que o Senhor manifestou sobre Sansão, Ele tem manifestado sobre mim e sobre você. Socorrer-nos, ter misericórdia e nos ajudar quando nós não merecemos nada, a não ser a destruição. Ele tem nos dado muito, e respondido muito das nossas orações, porque é um Deus cheio de graça. Mas esse texto e essa história nos apresenta mais um atributo de Deus, que é a sua justiça retributiva. Justiça retributiva, de onde vem a palavra retribuição. Justiça retributiva é uma expressão da ira de Deus, tem a ver com Deus aplicar penalidades a quem cometeu desobediência aos seus princípios. Justiça retributiva chegou, ataca no lombo. Escapou durante muito tempo, mas por fim chegou o dia do acerto de contas. Isso é justiça retributiva. O Salmo 103 que lemos nos diz que o Senhor é muito misericordioso, Ele é longânimo, Ele tem uma paciência estendida, que Ele não nos retribui conforme os nossos pecados. É claro que Ele não nos retribui conforme todos os nossos pecados, mas quando nós nos demoramos no pecado, Ele concede algumas retribuições. É claro que a maior retribuição de todas o Senhor Jesus sofreu lá na cruz, mas quando insistimos no pecado durante muito tempo, Ele traz correção, Ele traz penalidade, Ele traz juízo. E aqui nós vemos a retribuição de Deus de duas formas nesse texto. Primeiro nós vemos a justiça retributiva, esse atributo de Deus, essa qualidade de Deus na vida de Sansão. Porque o juízo começa aonde, igreja? Dentro de casa, diz o apóstolo Pedro. Quando o Senhor vai trazer juízo sobre o mundo, Ele começa dentro da casa dele. Leia lá no apóstolo Pedro. Primeiro Ele trata os dele, depois Ele vai lá fora e trata quem está lá. Então o juízo começou aonde? Dentro de casa. O Senhor começou o juízo e a retribuição com Sansão. A justiça retributiva de Deus na vida de Sansão consistiu da seguinte forma: depois de muitos pecados, o Espírito de Deus tira dele o que dava para ele, força. Ele só tinha uma força descomunal, a força de um exército, por causa do Espírito Santo. Mas depois de tantos anos de pecado, o Espírito Santo se afasta dele, e com a ausência do Espírito, vai também a força de Sansão. Depois, o Senhor permitiu que ele fosse enganado por uma mulher e caísse nas mãos do inimigo. Permitiu que os inimigos o levassem como escravo, furasse os seus olhos,
colocasse-o como motivo de riso e chacota em público. Foi o juízo de Deus na vida de Sansão. Como poderia o Senhor tratar os de fora se não tratasse também os de dentro? Como poderia Deus corrigir os que estão no mundo se os seus filhos não são corrigidos? A palavra do Senhor diz que Ele disciplina e Ele corrige aqueles a quem Ele ama. E Ele corrigiu o seu filho, Sansão, que viveu uma vida e uma trajetória de escândalos. O Senhor o abençoou durante muito tempo, e no final da vida ainda manifestou graça sobre ele. Porém, o Senhor permitiu que na sua última batalha ele perdesse a vida. Mas antes de perder a vida, perdeu os seus olhos, perdeu a sua honra, perdeu sua reputação, serviu de motivo de riso para os inimigos. Foi a justiça e a retribuição do Senhor. Mas a justiça e a retribuição de Deus se manifesta não só sobre o Sansão, ela se manifestou também sobre os filisteus, que eu já disse para vocês, eram os que oprimiam o povo de Deus, eram cruéis, queimaram vivo alguém da sua própria gente, pessoas maldosas, praticavam a idolatria, ridicularizavam os seus inimigos, tratavam todos com maldade e crueldade. Os filisteus receberão a justa retribuição de Deus sobre si por causa da sua maldade. Eles estão reunidos comemorando a vitória. Vencemos o Sansão, que vivia matando os nossos soldados. Somos vitoriosos, somos vencedores, e estão bebendo, e estão se embriagando, e estão comemorando, e estão rindo do seu inimigo, Sansão, todos reunidos em um templo. Talvez não toda a nação dos filisteus, mas todos os líderes. Por 2 vezes você percebeu no texto que diz que os príncipes dos filisteus estavam lá. Por exemplo, o verso 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus. Eles estão ajuntados. Os príncipes são a liderança. Os líderes dos filisteus com seus familiares e mais uma grande multidão estão reunidos, adorando o ídolo deles, e nessa grande reunião, Sansão receberá de Deus força mais uma vez, derrubará esse templo onde eles estão se embriagando e comemorando ao seu Deus e a vitória que eles acharam que tinham recebido. Nessa comemoração, a casa cai, literalmente, o templo cai e todos os príncipes dos filisteus morrem. Deus trouxe morte sobre eles por causa das suas muitas crueldades, dos seus muitos erros, dos seus muitos pecados e opressões. Retribuição do Senhor sobre os maus, mas ele começou tratando dentro de casa. Bom, a história de Sansão nos mostra atributos de Deus, 2 deles, a graça. Deus é gracioso, olhou para um pecador no fundo do poço, humilhado, derrotado, desprezado, no mais alto vexame, lá no fundo do poço, com uma vida toda torta, bagunçada, que desobedeceu a Deus a vida toda, sabendo que estava errado, quebrou os padrões de Deus, mas agora ele está lá no fundo do poço, humilhado, derrotado, e lá, do lamaçal do pecado, ele olha para cima e pede socorro de Deus, e Deus vai ali e o socorre, porque é um Deus inigualável em graça. Nenhum de nós faria isso, mas o Senhor fez e faz. Fez por Sansão, pelo ladrão na cruz, faz por mim, por você e por tantos outros pecadores como nós. Graça. Após uma vida de escândalos, esse homem ainda encontrou a graça de Deus. Mas a história de Sansão também nos mostra que Deus é justo, e por ser justo, ele dá retribuição àquele que insiste em uma história de pecados. Deus perdoa? Perdoa. Porém, quando a pessoa tem uma rotina prolongada, demorada, histórica de pecado,
o Senhor traz disciplina, ou seja, retribuição, para conter o mal e mostrar para o mundo todo que o mal não passará impune. Veja que Sansão não apenas cometeu um pecado, se arrependeu e se voltou para o Senhor, não. Ele cometeu vários pecados, quebrou todas as regras que não deveria quebrar e fez isso por vários anos, Por fim, o Senhor trouxe sobre ele a retribuição. Deus o perdoou? Provavelmente. Se você abrir na carta aos Hebreus, quando fala sobre homens de fé, mulheres de fé, lá naquela lista o escritor vai falar assim: me faltará tempo para falar de homens como fulano, Sansão e tal. Sansão entrou para a galeria dos homens de fé, homens usados por Deus. Provavelmente ele foi perdoado por Deus. Deus provavelmente o livrou do inferno, mas não o livrou da vergonha, não o livrou de ter os seus olhos vazados, não o livrou da morte na sua última batalha. Isso foi consequência. Deus perdoou, mas a consequência continuou. Deus te perdoa, mas às vezes algumas consequências vão continuar. Lembra do Zaqueu? Deus o perdoou, mas ele teve que tirar dinheiro do bolso e pagar o povo para quem ele tinha, a quem ele tinha prejudicado. Se você, hoje, ainda jovem, resolver dar o tumé aí na sua mãe, no seu pai, e começar a fumar escondido, e fizer isso durante uns 30 anos, e depois se arrepender, Deus vai te perdoar? Com certeza. Mas a consequência ficará. Se surgir uma nova epidemia de Covid, e você com um pulmão danificado por causa de anos e anos de vício no cigarro, provavelmente irá para estado grave ou morrerá. Consequência. Ele dá o perdão, mas muitas vezes ele não livra da consequência, porque ele é justo. Bom, eu queria terminar fazendo uma comparação entre Sansão e Cristo. Há uma grande diferença entre Sansão e Jesus Cristo. Essa grande diferença entre ambos diz respeito à vida, aos comportamentos, à moralidade. Sansão, um homem altamente imoral, deixou atrás de si um rastro, uma história de escândalos, erros, pecados, imoralidades. Tudo o que não poderia ter feito, ele fez. Jesus, e ele teve 20 anos para consertar a vida e não consertou, o Sansão. Agora Jesus teve um ministério só de uns 3 anos e deixou para trás de si um rastro de santidade, de perfeição, de pureza. Sansão teve contato com prostituta, tocou e deitou-se com ela. Jesus teve contato com prostituta, transformou a vida, não tocou, não se deitou com nenhuma delas, ao contrário, transformou a vida e fez dessas mulheres agente de transformação. Jesus teve contato com dinheiro e nunca roubou nada de ninguém. Jesus foi e sempre será o perfeito, inculpável, inerrante Filho de Deus. Jamais cometeu qualquer pecado. Foi tentado. O próprio Satanás veio pessoalmente para tentá-lo e ele venceu todas as tentações, porque ele é o perfeito Filho de Deus que nunca cometeu nenhum pecado. Essa é a grande diferença entre Sansão e Jesus. A diferença quanto à vida, aos erros, aos comportamentos. Jesus foi 100% santo e é 100% santo, perfeito, inculpável, inerrante. Sansão, altamente indisciplinado e imoral. Mas há uma grande semelhança entre Jesus e Sansão. A grande semelhança entre Sansão e Jesus é que ambos entregaram a vida, foram ao sacrifício
para beneficiar outros. Sansão, quando empurra as colunas daquele templo e aquela estrutura cai sobre ele e sobre os filisteus, e os inimigos morrem, e ele também morre, ele sabia que ele poderia morrer naquele desabamento, mas ele se dispôs e se sacrificou. O Sansão não cometeu suicídio, veja que ele não cometeu suicídio, ele se entregou para que os inimigos fossem derrotados, e com isso ele beneficiou o povo de Deus, que era oprimido pelos filisteus. Então, o sacrifício de Sansão ajudou a sua gente. Só que o sacrifício de Sansão foi imperfeito, beneficiou o seu povo temporariamente, porque depois levantaram-se outros inimigos. Agora, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Não havia nenhum erro em Jesus, como havia em Sansão. E foi um sacrifício completo, porque o sacrifício de Jesus, quando Jesus se entrega para morrer naquela cruz, ele não trouxe benefícios temporários. Os benefícios que Jesus traz são superiores e eternos. Ele nos liberta do pecado, da opressão de Satanás, da escravidão, dos vícios, e nos dá uma vida eterna com ele no novo céu e na nova terra. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito e é superior, e muito maior do que o de Sansão. Mas ambos têm essa semelhança, ambos se sacrificaram e outros foram beneficiados com o sacrifício. Mas o sacrifício principal, superior, supremo, é o sacrifício de Jesus. O Deus que se fez homem e se sacrificou para salvar pecadores. Como Sansão, como você, como eu, como outros que não cometeram tantos escândalos, outros que cometeram escândalos até piores, mas o sacrifício de Jesus é suficiente, não apenas para libertar, mas também para purificar e transformar e dar uma nova vida, um novo procedimento, novos comportamentos e, por fim, a vida eterna a todo pecador. Que o Senhor cuide de nós e nos ajude na nossa caminhada, sabendo que o sacrifício de Jesus é poderoso para transformar a nossa vida e nos fazer livres. Vamos orar? Nosso Senhor, nós somos tão pecadores, tão fracos. O Sansão apenas ilustra quem nós mesmos somos, muitas vezes indisciplinados, falhos, precipitados. Meu Deus, mas obrigado porque Cristo Jesus, mesmo sabendo das nossas falhas, fracassos, foi até a cruz, sacrificou-se para fazer de nós pessoas livres e salvas. Meu Deus, abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que vão nos acompanhar pela internet. Meu Deus, que a tua bênção, o teu poder seja sobre cada um. Que o Senhor não apenas nos dê perdão, mas liberdade, vida nova, comportamentos corretos, pelo poder do teu Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, nos dá força na guerra contra o pecado, contra nós mesmos. Tem misericórdia. Senhor, que o teu poder seja sobre nós, nós precisamos. Senhor, concede cura aos que estão enfermos, paz aos que estão em tribulação. Concede, meu Deus, arrependimento, se alguma pessoa estiver dura no caminho errado, e concede o perdão àqueles que tiveram seus corações machucados pelo Espírito, e arrependidos e pesarosos se voltam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor.